Convido-os a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome e dizemos que o Senhor é maravilhoso, pois percebemos que Tu és santo, 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 és um Deus provedor, perdoador, é um Deus maravilhoso. Por isso nós pedimos, nos abençoe nesse ano que começa. Nos abençoe, Deus, com mais intimidade contigo, com mais desejo de ler a Tua palavra, com mais senso de justiça, não própria, mas vinda do Teu trono, com mais desejo de participação no bem-estar dos santos. Nos abençoe, Deus, com consciência na caminhada cristã, nos abençoe. Como também aprendemos na oração que Jesus nos ensinou, livra-nos do mal, afasta de nós o tentador, livra-nos do caminho do diabo e que Satanás não tenha sobre nós nenhuma prosperidade. Pelo contrário, que nós caminhemos nesse ano que estamos agora começando, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria e cheios de vontade de fazer a Tua vontade. Por isso, eu te peço nessa noite que Teu Santo Espírito nos conduza à Tua palavra e nos ensine, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não me vergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho. O versículo começa falando de nós, né? De si mesmo, o apóstolo Paulo, na verdade. Ele diz, eu não me envergonho. É interessante que depois da queda, depois que Satanás, ali no Jardim do Éden, ele falou aos ouvidos de Eva e convenceu que Deus estava errado. Ele tinha a resposta e que os homens dali em diante saberiam como melhor vivenciar essa experiência que é a vida. O homem parou de dizer Senhor, 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 e cada vez mais começou a achar dono de todas as verdades. Então o homem começou a se achar. Essa é a verdade, se achar. É um termo meio esquisito, né? Mas é usado hoje em dia. Aliás, nós começamos uma nova década, 2020. Eu não sei vocês, mas eu me sinto um pouco mais velho, mais do que se um ano tivesse passado. Porque há 10 anos atrás, onde você estava? O que você estava fazendo há 10 anos atrás? Como era a sua vida? Quais eram os seus planos? Quais eram os seus sonhos? Quais eram as suas convicções, seus desejos, os seus medos? Quais eram? Há 10 anos atrás. Tanta coisa passou nesses 10 anos. Tantas coisas passaram. Por exemplo, esse ano de 2020, no meio dele, meu filho, o mais velho, vai sair de casa. E não vai voltar mais, se Deus quiser. Vai casar. Mas há 10 anos atrás, ele tinha 13 anos. E quais eram as preocupações dele? A cor da nota no boletim do colégio. O novo jogo de videogame que saiu no mercado. Se eu iria deixá-lo dormir até mais tarde ou não, mexendo no computador. E quais eram as minhas preocupações para com ele? Um menino de 13 anos. O mundo como era 10 anos atrás? Como se comportava a juventude? Quais eram os valores da sociedade há 10 anos atrás?
Qual era a música que estava no auge da parada? Não sei, não lembro. Mas eu sei, vendo nos últimos 10 anos, que muita coisa mudou. Principalmente no ser humano, no homem, na mulher ocidental. Com o advento e a popularização da internet, o pai dos burros deixou de ser o dicionário e se transformou no Google. E tudo que você faz hoje, você dá uma googada. Você pergunta pro sabe tudo. Só que esse sabe tudo nem sempre sabe tudo e às vezes sabe o que as pessoas ensinam eles a saber. E ele nos ensina uma coisa que não é verdade muitas vezes. E nós estamos aprendendo e criando convicções baseadas em especialistas que não são, de fato, conhecedores profundos de tudo que alegam conhecer. Essa semana foi interessante. Muitas pessoas interagem comigo através do WhatsApp, através do Facebook. Eles me mandaram uma mensagem perguntando qual era a minha opinião acerca do que o Trump fez agora no Oriente Médio, mandando um míssil, matou o general, não sei das quantas, e o que eu achava disso, quem está certo, quem está errado. O homem, o general que morreu, ele era um genocida. O Trump apenas revidou. O Trump, ele é um imbecil que quer explodir todo o mundo se não fizer o que ele quer. E eu, sinceramente, respondi, no auge dos meus conhecimentos, eu não sei. Eu não sei opinar sobre isso de uma maneira razoável, sem que eu me equivoque com você que vai receber essa informação e passe para frente uma fake news. Por quê? Essa foi a pergunta que o meu interlocutor fez a mim. Por que você não tem essa opinião? Todo mundo tem a opinião. Falei, olha, opinião todo mundo tem, mas não significa que as opiniões são baseadas, de fato, em conhecimentos que são capazes de serem compartilhadas. Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer de uma maneira formal essa análise, pelo menos não no momento. Não sou capaz. Eu não sei o que está por trás. Eu não sei qual todo o envolvimento. Não sei. Aliás, eu não sou obrigado a saber de tudo. Não. Ninguém é obrigado a saber de tudo. E é muito mais sincero, honesto, falar, olha, tem coisas que eu não sei. Mas é bom, sim, algumas coisas nós ficarmos por dentro. E se não sabemos, buscamos saber. Porque aquele que tudo sabe, vive uma vida, muitas vezes, totalmente desregrada, porque não consegue aplicar tudo que acha que sabe em suas vidas. E aí, é mais um personagem de internet do que um agente físico real na nossa sociedade. Que todo mundo sabe tudo e, ao mesmo tempo, não sabe viver. Então é melhor não saber de todas as coisas, mas saber daquilo que é importante, que é fundamental. E eu percebo que algumas coisas eu posso opinar porque eu tenho, eu posso falar porque é empírico, eu vivi, eu senti, eu acompanhei, aconteceu comigo, aconteceu com os meus. Na última década, os valores cristãos estão sendo diluídos, ao ponto de qualquer pessoa que viu o nome de Deus escrito num panfleto se acha o doutor em divindade e diz, Deus funciona assim, faz assim, e se você fizer assim, ele é obrigado a te fazer assado. Loucura, maluquice isso daí.
Por quê? Porque os valores são diluídos e você tem que saber de tudo, de todas as coisas, inclusive saber da profundidade dos pensamentos do Senhor Deus. E aí, como uma praga que se multiplica e fica sem controle, a espiritualidade no nosso país, ela está minguando, está diluída, está descaracterizada, está irreconhecível comparando com a palavra de Deus, porque todo mundo tem uma opinião fortíssima acerca de como deve viver o cristão. Mas nenhuma dessas opiniões, ou na sua grande maioria, é pautada naquele que é o próprio motivo da religião. Então é muito achismo, muito Google, muito ouvir falar, muito eu acho. De fato, não é joelho no chão. A experiência com Deus agora é subir monte, descer monte e sei lá mais o quê. Não é mais orar de joelho no chão, com os olhos banhados de lágrima, clamando o perdão, confessando os pecados e ali arrependido, clamando a misericórdia do Todo-Poderoso e a sabedoria que só o Espírito Santo pode dar. Não, hoje alguém se levanta, tem um terno bem cortado, uma roupa bonita e uma oratória agradável e já é o guru a ser seguido e ele tem todas as respostas porque ele fala tão bem. Ou ela, né? Ou Elix, que agora está na moda. Tudo é motivo para o gado ir atrás dos formadores de opiniões vazias. É ruim. Por quê? Porque o evangelho que é pregado não é mais o evangelho verdadeiro. Não é mais a palavra de Deus. Tem trechinhos de palavra de Deus com grandes quantidades de interesses pessoais agregados a ela. Ou tem uma aparência da palavra de Deus, mas está tão deturpada, tão modificada, que você já não sabe mais o que é o que. Não que a palavra de Deus, não que a igreja do Senhor não tenha sido atacada desde sempre. Sempre foi. Sempre foi. Mas era de fora, na sua grande maioria das vezes. Era o imperador que nos tacava fogo em praça pública e nos amarrava nos postes para iluminar Roma. Eram os inimigos, as heresias, os hereges que tentavam nos destruir. Mas agora é de dentro para fora. Agora é como um câncer que cresce e vai criando metástase, metástase, metástase. E aí, qual é o quadro geral desse câncer? É apatia espiritual, é desvalorização da base do conceito de cristianismo e é uma incapacidade de posicionamento diante de Deus para com a sociedade. Então, algumas coisas eu sei porque eu orei, porque eu pesquisei, porque eu estudei. Então eu sou conservador. E o que isso significa? Que eu voto no partido A ou B? Não! Eu sou conservador porque eu acredito na família, eu acredito que isso daqui é criação de Deus. A família não é invenção do homem, mas do Deus Todo-Poderoso, Criador, que fez Adão, e da costela do Adão fez Eva, e formou um casal. Os dois se tornaram uma só carne. Eu creio nisso. E eu creio que essa família não mudou. Por quê? Porque Deus disse que não mudou. E se Ele disse, eu continuo crendo que a família é a base da sociedade e é a vontade de Deus. Eu continuo crendo que o respeito, ele não é uma opção, não é optativo, mas é uma obrigação dos filhos para com os pais.
Eu acredito, sim, que aquele que é crente tem que ter um bom testemunho perante a sociedade. Tem que ter coerência, não pode ter um idioma religioso que é conversado nos domingos, mas não é aplicado nos negócios, no colégio e no seio da família. E os absurdos se multiplicam. E eu não preciso ir muito longe, eu vou ouvindo, ouço e ouço muitas coisas. Tem um irmão aqui da igreja que tem uma vizinha que ela coloca hinos no seu som estéreo, não sei que tipo de som é esse. E durante o dia, ela canta junto com a moça, com o rapaz, e diz: louvado seja o Senhor. Mas entre um refrão e outro, entre um cântico e outro, ela pega os filhos e chama cada palavrão, e é um horror, é terrível. E acabou de esculhambar com os filhos e chamar do quinto dos infernos as piores imprecações. O que ela faz? Volta a cantar: louvado seja o Senhor. Eu entendo que muitos riem, porque realmente é um absurdo. É absurdo mesmo. Mas é comum. Normal não, mas é comum. Está ficando cada vez mais comum. Gente com dinheiro de propina na cueca, orando, agradecendo a Deus pela tramóia. Está ficando comum essas coisas. Está ficando comum. E você liga a televisão, são campanhas e mais campanhas e mais campanhas e mais campanhas. Então, se você aqui tem 10 mil reais, planta essa semente aqui na caixinha de ofertas. Se você não tem 10, você pode doar com 5, ou com 2, ou com 1. Mas você tem que sair daqui de bolso vazio. Absurdo. Absurdo. As igrejas não são mais igrejas, não são mais a casa de Deus, não é mais uma casa de oração, mas é uma empresa onde se capta recursos. E é comum. Isso é comum. Por quê? Porque antes era uma, depois duas, agora são muitas. E elas estão na televisão, elas estão nos rádios, elas estão nas esquinas. Limpando os bolsos dos incautos e dos tolos, dos crédulos e às vezes dos inocentes também. Muitos inocentes que não sabem acerca de Deus, mas gostariam de saber. E estão aprendendo de maneira errônea. Estão sendo enganados, enganadas. Por isso, o versículo dessa noite, a mensagem dessa noite, ele é um versículo pequeno, eu nem li todo ele. Eu li apenas a parte A. Não me envergonho do Evangelho. É fato que, sim, o Paulo está dizendo: eu não me envergonho do que eu falo, do que eu faço, do que eu vivo acerca de Jesus Cristo. Mas é fato também que hoje, em 2020, nós que somos cristãos, e eu já nem gosto mais de ser chamado de evangélico. Quero deixar bem claro, somos protestantes. Uma igreja histórica, batista, de linha teológica reformada, porque o evangélico já virou sinônimo de gente de má fé. E a gente muitas vezes tem vergonha do evangelho pregado, que nos é colado, estampado em nossas costas. Eu me envergonho, sim, desse chamado evangelho.
não faço parte, nunca farei. Mas eu tenho que ter minhas convicções. Eu não posso adernar porque estão lapidando, difamando a palavra de Deus. Eu e você, nós temos que nos levantar e falar em alto bom som, com convicção, tomando posição. Não porque alguém falou, mas porque você aprendeu, porque você sabe, porque o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, porque Deus te capacitou intelectualmente para que você, logicamente, consiga fazer a continha de mais e mais e chegar ao resultado correto. Então eu e você, nós devemos nos levantar e dizer: não, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Porque o evangelho verdadeiro, o evangelho que eu creio, o evangelho que está aqui nas Sagradas Escrituras, ele é maravilhoso. Ele não engana, ele não destrói famílias, ele não divide famílias, ele não traz conceitos subjetivos ao gosto do freguês, ele não aglutina as pessoas em prol de construções de megas templos, mas ele é verdadeiro, ele é o próprio Deus. John Piper escreveu um livro. Quem foi? As mulheres que foram no Encontro da Fiel, ano passado, acho que ganharam esse livro. Não é? Deus é o Evangelho? Deus é o Evangelho? De fato, Jesus Cristo, nosso Senhor, é a boa nova anunciada pela boca de João Batista, mas também anunciada pela minha boca, pela sua boca. Jesus é o Evangelho, Deus é o Evangelho, as boas novas é essa. Arrependam-se de seus pecados. Chegou o reino dos céus. O Evangelho, ele diz que Jesus veio para nos trazer vida, e não é uma vida miserável, pautada em bens materiais, pura e simplesmente, mas ele veio trazer vida, vida em abundância. Ele nos cura. Ele nos salva, nos resgata de nós mesmos. Ele conhece os nossos pensamentos antes que a palavra nos venha à boca, antes que o nosso cérebro forme o conceito. O Espírito Santo de Deus já sabe o que está por trás da nossa intenção. Ele sabe quando nós estamos assentados, quando estamos de pé, quando estamos dormindo. Ele sabe até no nosso sono o que passa na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe o que nós não sabemos, ele sabe a próxima década, ele sabe o amanhã. Ele sabe todas as coisas. Por isso, porque ele sabe, e eu confio em sua sabedoria, e eu confio na sua justiça, e eu confio na sua salvação, eu digo claramente: eu não me envergonho do Evangelho. Então eu tenho que falar de Deus. Não como matraca, não como um mantra, não como uma reza. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, ao ponto de chegar uma hora que eu não sei não mais o que eu estou falando. Mas eu tenho que falar do fundo do meu coração, da experiência da minha alma com o meu Deus e dizer: Deus é bom. E por que Ele é bom? Porque Ele abriu os meus olhos e me mostrou a minha miséria. Assim como fez com Adão e Eva, que aprendeu a falar eu no jardim e descobriu o significado da palavra vergonha. E quando foi chamado pelo Senhor Deus, disse: olha, eu tive vergonha porque me escondi. Eu posso dizer que eu também fui descoberto.
Nós fomos descobertos em nossos pecados, em nossa miséria, em nossa dificuldade. Pois os olhos de Deus, eles enxergam todas as coisas. E todos e todas. Mas esses olhos não apenas nos recrimina, mas Ele também nos olha com amor e tira de nós esse estado de miséria, vergonha. O que significa vergonha? É aquele sentimento baseado no fruto de uma ação que nos coloca como desprezíveis aos olhos de outras pessoas. Eu estou envergonhado de alguma coisa porque aquilo que eu fiz não foi correto, porque se fosse correto, a gente falava aos quatro ventos. Será que alguém gostaria de vir aqui à frente no primeiro culto do ano e falar bem alto e bem feliz e deixar bem gravado para a posteridade algo terrível que fez no ano que passou? Alguém ficaria muito satisfeito de vir aqui e confessar os seus pecados, pura e simplesmente para se revelar como é terrível, miserável pecador? A gente faz isso? Os bons da cabeça não fazem. Quando a gente falha miseravelmente e a vergonha nos toma, nós queremos que ninguém saiba. Ninguém sabe. Pois é humilhante. É a degradação daquilo que deveríamos ser e não somos. É o resultado daquilo que deveríamos ser e não somos. Então ninguém sai espalhando que roubou, que matou. Se for bom da cabeça, não faz. Alguém gostaria de dizer: eu dei uma surra na minha esposa na semana passada. Eu traí meu marido. Ninguém faz uma coisa dessa. É vergonhoso porque é o resultado do ser caído. Mas Deus, Ele tira essa nossa vergonha, pois Ele assume os nossos pecados na cruz do Calvário. E a nossa vergonha, a nossa queda é atraída para a cruz. E ali, no sangue derramado, nós somos lavados e novamente nós somos colocados de novo em contato com o Pai, ao ponto de não estarmos envergonhados e precisarmos nos escondermos dos olhos do Pai. Não estaremos perfeitos, não seremos perfeitos, com certeza não, mas perfeitamente aceitáveis, porque estaremos não mais desnudos, mas cobertos pelo sangue do Cordeiro. Não me envergonhe do Evangelho. E por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Nada pode salvar um homem, uma mulher ou uma criança do que o Evangelho de Jesus Cristo. Nós trabalhamos muito para dar conforto para as nossas famílias. Nós buscamos, se possível, colocá-los em boas escolas e, se tivermos dinheiro, em escolas muito bem pagas, acreditando que com isso receberão a melhor educação. Nós pesquisamos, nós economizamos, nós compramos roupas e sapatos para os nossos filhos, para que eles andem bem confortáveis, bem alinhados, bonitos, segundo a moda vigente. Nós fazemos isso. Nós vamos no mercado, não pegamos o podre, não pegamos o resto, nós selecionamos o melhor tomate, a melhor batata, para fazer a melhor refeição para os nossos. Nós fazemos isso. Por quê? Porque nós amamos e nós queremos o bem-estar deles.
E tem tanta informação para o bem-estar do ser humano hoje em dia. Você não está bem, toma esse chá. Você não está bem, toma esse remédio. Você não está bem, vai com aquele profissional da saúde. Você não está bem, faz essa dieta. Você não está bem, faz aquela... E todo mundo sabe tudo. Mas são poucos os que de fato dizem, olha, você quer estar bem de verdade, mesmo com todos os problemas do mundo? Você quer estar bem de verdade? Não apenas agora, nessa década, nesse ano, ou enquanto você viver. Se você quiser realmente estar bem, hoje, por toda a eternidade, eu vou te falar de Jesus Cristo. Eu vou falar do Evangelho. Eu vou te convidar a ouvir, não o que eu tenho apenas eu a dizer, mas o que Deus disse para mim. Pois eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Eu quero te falar de Jesus Cristo. Eu quero te falar do Evangelho. Eu quero falar com você de Deus, da igreja dele, do reino dele, do povo dele, dos filhos e das filhas dele. Eu quero falar para você de como ele cuida do povo dele hoje e como ele vai cuidar amanhã. Eu quero falar para você da eternidade. Eu quero desejar para você um feliz ano novo. Mas eu quero também desejar para você uma vida eternamente feliz ao lado de Cristo Jesus. Então eu quero te convidar para as festas, eu quero compartilhar o pudim, eu quero que você coma na minha mesa, mas eu quero que você se aproxime do meu coração, pois estou buscando cada vez mais me aproximar do coração do Pai, de Deus, da sua palavra, da sua vontade. Caminhe comigo, fale comigo, aprenda comigo. Me ajude e me deixe te ajudar. Então, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque eu lhe cria que era o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que cresce, que Jesus Cristo é o Senhor. Primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro para aqueles do qual Jesus veio, depois para todas as pessoas. O grego são os gentios, sou eu, é você. Somos nós. Ou seja, você pode falar para o seu empregado ou para o seu patrão acerca do evangelho. Você pode falar para o seu colega de classe, mas também para o seu primo, para a sua prima. Você pode falar para uma pessoa mais jovem do que você, mas você pode e deve falar também para uma pessoa que é mais velha, mais experiente, que tem mais idade que você. Você pode falar para uma pessoa que é iletrada, como você pode falar para um PhD, um doutor. Não importa, não importa. Você pode falar para todas as pessoas, a tempo e fora de tempo. E fale. Não se envergonhe do evangelho. Não é porque alguns têm escarnecido e usado de maneira maligna, diabólica, o evangelho, que você deve sentir vergonha e se afastar do verdadeiro evangelho. Diga sim, eu creio. Mas o que você crê? Eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na Igreja de Deus. Eu creio na palavra, não contendo a palavra de Deus, mas sendo a palavra de Deus. Eu creio que ela é atemporal, pois foi inspirada pelo próprio Deus. Eu creio que ela é aplicável para a minha vida e para a sua vida, independente da nossa situação econômica. Desculpa. Independente do nosso status ou qualquer outra coisa sequer. Então eu quero convidar você, meus irmãos, que esse ano que começa, essa década que está sendo inaugurada, que você tenha um objetivo primário.
em sua vida. Pregue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha da cruz. Não tenha vergonha daquele que carregou a coroa de espinhos. Não tenha vergonha de dizer para as pessoas: eu creio. Não seja você a vergonha do Evangelho. Tenha consistência na sua caminhada cristã. Fale, mas também busque santificação. Pregue, mas também dê bom testemunho. E se você, talvez, nesse momento, esteja pensando: mas é impossível, pois eu sou um pecador contumaz e eu nunca vou chegar a essa capacidade de sair e dar minha cara a tapa e falar do Evangelho de Jesus Cristo sem ter pelo menos 5 dedos apontados na minha cara. Pois eu já fiz coisas erradas. E talvez esteja até fazendo. No momento. Não seja você a vergonha do Evangelho. 1, não se envergonhe do Evangelho. 2, não seja a vergonha do Evangelho. Mas 3, e por último, lembre-se que Deus nunca pediu para que você seja perfeito ou perfeita para pregar o Evangelho. E se na caminhada, no seu testemunho, na sua pregação, alguém se levantar e falar: olha, mas você fala muito bonito, mas você não vive tudo que você fala. Que você esteja preparado no seu coração para dizer: você tem razão, mas é o que eu mais desejo na minha vida, é viver de maneira integral, integralidade, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu tenho fé que com o passar do tempo, com quanto mais conhecimento eu tiver, com mais caminhada junto a Ele, eu tenho certeza que Ele, na sua grande misericórdia, vai me sustentar e vai me revestir de poder ao ponto de chegar num momento onde os dedos diminuam e eu possa alegrar-me dizendo: eu vivo cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho uma vida cada vez mais santa. E eu tenho um vocabulário cada vez mais adequado com os céus. E eu tenho uma mentalidade cada vez mais purificada pelo Santo Espírito de Deus. Então, meus queridos, não se envergonhem do Evangelho em 2020. Não se tornem a vergonha desse Evangelho. E acima de tudo, cresçam em intimidade com Deus. Abrace esse Evangelho. E que o Senhor Deus os capacite a viver esse Evangelho de maneira plena. Mas não retrocedam, nem 1 milímetro, nem que o próprio Satanás, em pessoa, se levante diante de você e te acuse. Não retroceda. Se for necessário, diga: Satanás, eu pequei, mas eu me arrependo. Não para a sua satisfação, mas para a glória do meu Senhor. Se alguém te acusar, se levante e diga: estou caminhando e eu vou cair de vez em quando. Caminhe comigo. Quem sabe, na hora que eu cair, você esteja de pé, estenda sua mão e me ajude a levantar. Ou, na hora que você cair, eu esteja de pé e levante minha mão e direcione minha mão e te ajude a levantar. Ou, se ambos cairmos de joelhos, levantemos nossas mãos juntos, chorando, clamando e confessando:
o Espírito Santo virá ao nosso auxílio e nos levantará, nos colocará em pé. Então, novamente, joelhos ralados, alma machucada, sim, mas novamente nos caminhos do Senhor, proclamaremos em alto bom som: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Que assim seja. Convide, meus irmãos. Convide seus conhecidos, seus parentes, seus familiares para conhecer esse Evangelho. Não tenha vergonha disso. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome porque Tu nos olha e sabes como nós somos falhos, limitados, mas o Senhor também providenciou a nossa redenção através do Teu Filho Jesus Cristo. E nós cremos, nós confiamos no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tirou o nosso pecado. Nós confiamos na satisfação da justiça do Senhor através do sangue de Jesus Cristo. E nós confiamos que o Teu Santo Espírito está conosco hoje, aqui, agora e para sempre, e nos conduzirá para fazer a Tua vontade, e que assim seja, Senhor, na vida dos Teus filhos, das Suas filhas. E aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, de apatia, de dúvidas, Senhor, cura, transforma, Deus renova, aumenta a fé, e que as bocas de todos eles abram em alto bom som, digam: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho. Que assim seja, Deus. Usa a vida de cada um aqui para honrar e glorificar o Teu nome, não apenas nesse ano que se inicia, mas para todos os dias, até o final das nossas vidas, ou até o dia glorioso da Sua volta. Que assim seja. Amém.